Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores, se não o maior desafio que qualquer organização tem. Como é que a gente pega todo o potencial humano, todo aquele talento que está ali e transforma em performance de verdade, em resultado? Bom, o caminho para isso tem nome e sobrenome: gestão por competências. E essa pergunta aqui, né, é a pergunta de US$ 1 milhão. É o que tira o sono de muito líder, de muito profissional. Como que a gente faz para todo o talento de uma equipe virar algo concreto, algo que realmente move a empresa para frente? Exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. E para guiar a nossa conversa, o nosso mapa vai ser esse aqui. Primeiro, vamos entender por que as pessoas viraram o centro da estratégia. Depois, vamos decifrar a evolução de um conceito que é a base de tudo, o tal do CH que virou CHVA. Aí, a gente bota a mão na massa com a ferramenta prática, o PDI. E para fechar, vamos ver o que separa quem tem sucesso de quem falha feio na hora de implementar isso tudo. Vamos começar pelo começo. Lá nos anos 70, o jogo dos negócios mudou. O mercado ficou muito mais dinâmico, mais competitivo e as empresas sacaram uma coisa fundamental. Olha, tecnologia, produtos, tudo isso dá para copiar. Mas a capacidade das pessoas, a criatividade, a inteligência de uma equipe, isso é único. E foi aí que a chave virou. E é nesse contexto que nasce a gestão por competências. Mas atenção, aqui já vem o primeiro ponto importante. Isso aqui não é só uma ferramenta de RH, tá? É muito mais. É uma filosofia de gestão, um sistema inteiro que amarra o desenvolvimento de cada pessoa diretamente nos objetivos da empresa. Agora, para a gente entender gestão por competências de verdade, a gente precisa falar sobre a ideia de competência. E o mais fascinante é que esse conceito não ficou parado no tempo, de jeito nenhum. Ele evoluiu, ficou mais sofisticado para dar conta da complexidade do mundo de hoje. Vamos ver como foi essa jornada. Tudo começou com essa sigla aí, o famoso CHA, que por muito tempo foi a base de tudo para definir se alguém era bom ou não para uma função. A gente tinha o C de conhecimento, que é o saber teórico, o H de habilidade, que é colocar a mão na massa, o saber fazer, e o A de atitude, que é o querer fazer, a proatividade. E por um bom tempo essa receitinha de bolo parecia funcionar super bem. Só que, né, o mundo deu aquela acelerada. O ambiente de trabalho ficou mais complexo, mais conectado, e o CH sozinho já não dava mais conta do recado. Ele precisava crescer, evoluir para algo mais completo. E essa evolução para CHV, com duas letrinhas novas, muda completamente o jogo. Entre o V de valores, para ver se a pessoa tem sintonia com a cultura da empresa, e o mais importante, o E de entorno. Pensa comigo. Adianta ter o profissional mais genial do mundo num ambiente tóxico, com o chefe despreparado ou sem as ferramentas certas? Não adianta nada. O contexto em que a pessoa está inserida é decisivo. O modelo ficou muito mais inteligente. Ok, a teoria é legal, mas como a gente tira isso tudo do papel e leva para o dia a dia de cada pessoa na empresa? A resposta tem três letrinhas mágicas: PDI. O Plano de Desenvolvimento Individual. É ele que faz a ponte entre a estratégia da empresa e o crescimento de cada um. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente a alma do PDI. Não é uma lista de tarefas ou de cobranças. É um mapa, um acordo que junta o sonho de carreira da pessoa com o que a empresa precisa para chegar onde quer. É a definição perfeita de uma relação onde todo mundo ganha. E para esse mapa funcionar de verdade, tem uma peça nesse tabuleiro que precisa mudar de função radicalmente: a liderança. Aquele modelo antigo do chefe que só manda e cobra, esquece, não tem mais espaço. O líder se transforma em um mentor, em um facilitador do crescimento da equipe. E o que esse líder mentor faz na prática? Bom, primeiro, ele ajuda a fazer um diagnóstico sincero para identificar onde estão os gaps de desenvolvimento. Depois, o papel dele é tirar os obstáculos do caminho. Em seguida, ele ajuda a transformar isso em metas claras, as famosas metas SMART. E, por fim, ele incentiva o jeito mais poderoso de aprender que existe. E esse jeito é o modelo 70-20-10. Ele mostra algo super simples. 70% do que a gente aprende vem da prática, dos desafios do dia a dia. 20% vem da troca com os colegas, com mentores, e só 10% vem de curso formal. Um bom PDI foca na ação, não só em sentar na cadeira da sala de aula. E esse aprendizado na prática precisa de um acompanhamento próximo. É aqui que muita empresa tropeça. O PDI vira só um formulário, sabe? Preenche uma vez por ano e esquece na gaveta.
Para funcionar, o PDI tem que ser vivo, tem que ser uma conversa constante, com ajustes, com feedbacks. Ele não pode virar peça de museu. Mas vamos ser sinceros, toda essa teoria, toda essa estrutura, não adianta nada se a implementação der errado. É no mundo real, na execução do dia a dia, que o jogo é ganho ou perdido. Vamos dar uma olhada no que separa um caso de sucesso de um completo desastre. De um lado, o sucesso. Um exemplo é a Samarco, que criou um sistema com critérios de promoção transparentes, focado em carreiras, não só em subir de cargo. Do outro lado, o desastre, o PDI Proforma. Sabe aquele com metas genéricas, tipo melhorar a comunicação, sem nenhum apoio do líder? O resultado disso, frustração e uma desconfiança enorme no processo. E se a gente tivesse que apontar um único culpado pelo fracasso, seria este aqui. Aliás, tem estudos que mostram que 70% das iniciativas estratégicas nas empresas falham não por causa de um plano ruim, mas por falta de engajamento da liderança. Se o gestor não compra a ideia, se não dedica tempo para isso, o sistema todo já nasce morto. Então, para não cair nessa cilada, qual é o caminho das pedras? O roteiro para o sucesso é bem claro. Começa mapeando as competências que a empresa realmente precisa. Depois, faz um diagnóstico honesto dos gaps, aí vê uma parte crucial, criar uma cultura que valorize o desenvolvimento. Só então se começa a fazer os PDIs que precisam ser alimentados com feedback constante. E no fim, tudo isso tem que conversar com as promoções, com o recrutamento. E quando essa engrenagem toda roda direitinho, os resultados são, assim, transformadores. Para a empresa, significa mais produtividade, gente boa ficando e um planejamento de sucessão muito melhor. E para quem trabalha lá, é ter clareza sobre a carreira, mais motivação e sentir de verdade que a empresa está investindo no futuro da pessoa. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O plano de desenvolvimento que existe na sua organização é um mapa vivo que aponta para o futuro e guia as ações de hoje? Ou ele é só um relatório burocrático, uma foto do que já passou? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de muitas carreiras e de empresas inteiras.